Pessoal, dando continuidade aqui, dentro da monarquia, então a gente tem um esqueminha para vocês estarem observando. Que o rei, ele tinha o poder político, religioso, jurídico e militar. Porém, ele tinha a ajuda desses dois espaços aqui de pessoas, né? Dois grupos de pessoas. O primeiro grupo era um espaço ocupado pelo Conselho de Anciãos, que eram os aristocratas, que eram os patrícios, que fiscalizavam o rei e elaboravam as leis. Quem que ia votar nessas leis? Não era o rei, era quem? A Assembleia. Então, a Assembleia votava nessas leis que esse Senado criava. Quem que ia executar as leis? Logo, seria o rei que tinha todo esse poder aqui em mãos. O que, que vai acontecer? No final da monarquia, vai haver um choque entre o rei, que era um rei etrusco, e os patrícios, né? Os patrícios já eram aqueles povos que já estavam lá fixando moradia há mais tempo. Então, esse rei etrusco, que foi o último rei nesse período, ele vai então provocar o fim da monarquia com esse conflito entre esses dois grupos. Então, os patrícios vão tirar esse rei e vai implantar um novo regime chamado de regime republicano dentro da Roma antiga. Então vamos ver lá a república como que é. Então olha só, vocês vão observar que essa formação aqui, ó, né, esse layout do Senado, esse layout aqui, ele é conhecido hoje, é muito próximo, né, da forma que a gente vê lá na na Câmara dos Deputados, né, no Senado, a gente vê essas formações aqui que são essa reunião dessas pessoas. Então vamos lá. Na República Romana, os antigos reis foram substituídos por quem? Então, olha só, agora já não tinha rei mais, porque agora era república. Então, nós tínhamos o Senado, que era o principal órgão, era como se fosse o que executava, né? Lá estavam os patrícios mais importantes. E eles exerciam cargos vitalícios, tá? Eles não eram votados. Mas também nós tínhamos quem? Os magistrados. Esse magistrado era o que realmente executava. Então, esse aqui, ele tinha mais uma figura ilustrativa, né? Ele vai executar, mas ele vai precisar primeiro do aval desses magistrados e do magistrado estar fazendo realmente o que tinha que ser feito, como a gente vai ver logo abaixo, né? Exercer a função de fato. Esse magistrado, ele era eleito com mandato de um ano. Então, depois de um ano, eles eram tirados do cargo, né? E eram outras pessoas que ocupavam o cargo. As assembleias tinha também na República. Essas assembleias elas se dividiram em três grupos: a Assembleia das Tribos, a Assembleia Centuriata e a Assembleia da Plebe. Então vamos observar aqui. Olha aqui o Senado. Tá vendo, pessoal? Então, o Senado, né, era como se fosse um parlamento, não era eleito, porém eram de romanos muito ricos. E geralmente esse povo aqui que participava do Senado, eles já tinham sido magistrados, eles já tinham exercido funções dentro da sociedade romana e eles debatiam, eles faziam as leis. E aqui estão os magistrados que vão executar. Então, nós temos os chamados de edis. Quem que eram esses edis? Aqui a gente tem a imagem dele, né? Eles cuidavam dos serviços públicos. Então, esses serviços públicos que a gente tem hoje, como abastecimento de água, jogos, pavimentação de rua, tudo quanto é coisa ligada à questão de serviços públicos para a população. Quem que eram os pretores? Então, aqui a imagem do pretor. O pretor é aquele que era responsável pela justiça. Então, a função dele era essa, era de julgar as pessoas. E principalmente de observar a questão da segurança pública. Quem eram os cônsules, né? Que eram os magistrados cônsules. Eles eram responsáveis
pelo comando do exército em tempo de guerra. Eles também eram presidente do Senado e dos comícios que eles faziam, né, para a população. Então, esse cônsul aqui, ele vai ter duas funções. Ele vai ser comandante de guerra, mas ele também vai participar lá do grupo do Senado, que eram os privilegiados que faziam as leis. Os censores, eles contavam a população, controlavam a conduta das pessoas, observavam as despesas públicas. Então, esse daqui é o censor. Lembrando que o censor, ele tinha poder de leitura e escrita também. E os questores. Os questores, eles cuidavam do tesouro público, do dinheiro. Então, vamos observar o seguinte, olha só. Quando Roma antiga, ela passa a ser república, o que acontece? Algumas funções políticas, principalmente, nós vamos observar nessa questão dos magistrados, por exemplo, são funções muito próximas ao período contemporâneo. São funções muito parecidas com o que nós temos hoje. Os nomes dessas pessoas vão mudar, sim, mas são fontes inspiradoras e que são funções muito próximas do que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos o quê? Esses representantes do poder público, dentro do poder público, do poder executivo, nós temos esses departamentos. Então, esses departamentos, na época de Roma Antiga, eram chamados de magistrados, os quais eles tinham funções específicas aqui, executando leis do Senado, né? E as mulheres dos escravos romanos? Como que eles eram vistos na sociedade da Roma Antiga? Então, eles eram vistos como ninguém, né? Eram pessoas que não tinham importância nenhuma dentro da sociedade, tendo em vista que eles não tinham poder de participação política. Se a gente for fazer uma relação dessa questão da participação, principalmente a participação feminina, né, dentro da política, nós vamos ver que no Egito a mulher ela tinha participação política, ela tinha uma importância social muito grande por conta de ser a mãe do faraó, né, do faraó. Dentro de Atenas, as mulheres não tinham também essa valorização social, porém, Esparta, que era uma cidade grega, a mulher tinha uma função social e política muito importante. Então, assim, nas civilizações antigas, em alguns casos específicos, a gente vai ter, sim, essa participação feminina e essa importância que ela tem para a sociedade antiga, né? A qual está sendo falada. Porém, em Roma, essas mulheres elas não tinham importância política e nem social, tão quanto em Esparta e no Egito Antigo. As lutas sociais em Roma, elas vão começar a acontecer quando? Na época da República. É um marco importante na época da República, por quê? Porque nesse período, por ser um período que aparentemente era um pouco mais flexível do que na monarquia, a plebe começa a exigir direitos, né? Então, eles vão ter uma visão de maior abertura e eles começam a exigir direitos políticos. E aí vão gerar esses conflitos. Os primeiros grandes conflitos dentro da sociedade romana antiga vai ser causado, então, por esse grupo social chamado plebe, que eles vão entrar em conflito com o governo. O que eles vão fazer? Eles vão formar o próprio exército e se retirar de Roma, né? Vocês lembram lá quando a gente colocou lá na pirâmide social que a plebe, os plebeus, eles eram em maior quantidade e é eles que mantinham o exército. Então, eles que formavam o exército. O que é que vai acontecer? Esses patrícios que estão no comando político, eles vão começar a observar que eles vão precisar, sim, desses serviços dos plebeus, e especialmente do exército. Então, eles vão ceder, né? Eles vão precisar de pessoas tanto para trabalhar quanto para segurança, para proteção. Então, eles vão sim ceder às reivindicações da plebe
e as exigências que eles vão ter em relação à política, participação política. Então vamos observar aqui. O que que essa plebe vai conquistar com essas pressões que eles vão fazer aos patrícios? Então, a primeira conquista da plebe foi os chamados tribunos da plebe. O que que seriam esses tribunos da plebe? Seria a representação no Senado. Antes, lá no Senado, onde se faziam as leis, não eram só os patrícios privilegiados? Não eram só os abastados e também as pessoas que já tinham sido magistrado, que tinham uma função na sociedade? Então, agora, esses plebeus, eles começam a ter representantes dentro do Senado, onde se elaboravam as leis. Depois, outra conquista foi a chamada Lei das 12 Tábuas. O que que seria essa Lei das 12 Tábuas? As leis, antes, elas eram faladas. Então, eles falavam e tentavam aderir a essas leis, porém, os patrícios se aproveitavam disso porque era como se fosse aquela história do diz-me-diz, né? Porque não tinha nada escrito para provar. Então, esses plebeus, eles conseguem, dentro do Senado, da representação do Senado, que essas leis elas começam a estarem escritas em algum lugar. E eles conseguem essa conquista, e essa conquista é extremamente importante para o povo romano, por quê? Porque agora, em vários locais dentro do espaço romano ali, da cidade de Roma, estavam escritas essas leis. Então, não tinha como os patrícios burlarem para poder se sentirem privilegiados. As leis estavam ali à disposição de todas as pessoas. Se tivesse dúvida, era só consultar. Se sentisse lesado, era só consultar, não era mesmo? Então, essa lei foi muito importante. A Lei Canuleia. O que era essa Lei Canuleia? Era a permissão de casamento entre os patrícios e os plebeus. Porque antes havia, assim, essa questão estática, né? E que realmente havia essa proibição, eles não podiam se misturar. Houve também a chamada de Lei Licínias Cestias. O que eram essas leis? O direito do plebeu se candidatar a magistrado. Então, olha só, primeiro os plebeus conseguiram um espaço, uma vaga no Senado. Agora, eles conseguem também serem candidatos a magistrados, ou seja, exercer alguma função política dentro da sociedade romana. E também eles conseguiram pôr fim à escravidão por dívidas, né? Então agora os escravos eles eram realmente resultado de conquistas de guerra. E os chamados plebiscitos, eles também vão conseguir esses plebiscitos. O que eram esses plebiscitos? A plebe tomava decisões nas suas assembleias e essas decisões elas tinham muita força de lei para todo o povo. Porque a maioria da população não fazia parte da plebe. Depois tinha os escravos, depois tinha os clientes, que por mais que eles tivessem algo de proteção dos pátrios, eles também eram desprivilegiados. Então, quando eles começam a fazer esses plebiscitos, eles vão levar essas leis, essas necessidades da sociedade para público, né? Para o público, para todo mundo ter ciência do que era importante para todos. Então, elas vão ganhar força nesses plebiscitos e ganharem também isso como lei, né? Se tornarem leis. Nós vamos dar então uma paradinha aqui para a gente poder depois ver as conquistas romanas.